Boa tarde, meus queridos alunos. Professor Anthony, para mais uma aula de História. Hoje é sexta-feira. Hoje nós vamos retomar o tema da quarta semana, a pré-história, segundo período, o período neolítico, também conhecido como a Nova Idade da Pedra. Muito bem, vamos começar então fazendo um resumo do que se passou na terceira semana. Na aula passada, aprendemos que se chama pré-história todo longo período de vida na Terra antes do desenvolvimento da escrita pelos seres humanos, ou seja, desde o surgimento dos seres humanos até a invenção da escrita. Descobrimos que tudo que se sabe até hoje sobre as plantas e os animais pré-históricos foi descoberto graças aos fósseis, que foram possíveis então de serem analisados pelos arqueologistas. No período paleolítico, os seres humanos faziam e usavam ferramentas de pedra, madeira e ossos. As pessoas dessa época viviam em cavernas, outros viviam sob coberturas de rocha ou ao relento. Se alimentavam com as plantas silvestres que colhiam e os animais que caçavam com a ajuda de suas ferramentas. Eles viviam, portanto, da coleta das coisas que conseguiam ser extraídas da natureza, como frutas, legumes, peixes, e também da caça de pequenos animais, pequenas aves, lagartos e tudo que fosse possível. A grande invenção do período paleolítico, sem dúvida, foram as técnicas para a produção do fogo. Com o fogo, o homem conseguiu melhorar sua alimentação com alimentos cozidos ao invés de crus. Conseguiu ainda ocupar espaços que antes eram disputados com animais maiores, como cavernas. O fogo foi uma importante arma de defesa. Observe agora esta linha do tempo para melhor situar o conhecimento da pré-história. Antes de 2 milhões de anos atrás, não existiam seres humanos. Existiam outras espécies de animais que já foram extintas. O período paleolítico começa por volta de 2 milhões de anos atrás e se encerra por volta de 10.000 antes de Cristo, período que será substituído pela segunda fase da pré-história, o período neolítico, que veremos hoje. O período neolítico se estende de 10.000 antes de Cristo a 5.000 antes de Cristo, em média. Varia muito de região para região. Houve ainda um período intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico. Não estudaremos ele a fundo, mas serve como registro, chamado período Mesolítico. O período Mesolítico é o período em que tribos paleolíticas disputavam espaços com tribos neolíticas. Evidentemente que os povos que haviam avançado para o período neolítico possuíam técnicas mais avançadas, que acabarão por sobrepor os povos mais atrasados. Para concluirmos, vamos observar a quantidade de tempo que cada período consome na linha de tempo pré-histórico. O período paleolítico é consideravelmente maior do que o período neolítico.
Ele começa com 2 milhões de anos atrás e se encerra por volta do ano 10.000 a.C. O período neolítico possui apenas 5.000 anos. Basta fazer a conta entre o ano 10.000 e o ano 5.000 que vocês vão perceber que ele é muito menor do que o período anterior chamado de Paleolítico. Por sua vez, a terceira fase, chamada de Idade dos Metais, é menor do que o período Paleolítico e do que o período Neolítico também, visto que ele começa por volta de 5.000 anos antes de Cristo e se encerra por volta do ano 3.000 antes de Cristo. Neolítico significa nova idade da pedra. O período neolítico começou há cerca de 10.000 anos atrás. Durante esse período, as pessoas lascavam e poliam a pedra para fazer ferramentas mais úteis. Além disso, passaram a cultivar a terra e a domar os animais. Começaram a se fixar em aldeias. Aprenderam a fazer cerâmica, a fazer tecidos e a fabricar cestos. O modo de vida neolítico apareceu primeiramente no sudoeste da Ásia. Ao longo de muitos milhares de anos, disseminou-se para o norte, chegando à Europa, e para o leste, até a Índia e a Ásia Oriental. Nessa mesma época, os povos das Américas também desenvolveram as habilidades do Neolítico. Por volta do ano 10.000 a.C., segundo registros climáticos, houve uma era do gelo, uma grande glaciação. Todos os povos que ainda não dominavam o fogo, com certeza foram extintos nessa época, restando apenas os povos com mais habilidade, os que conseguiram se reunir em tribos e conseguiram desenvolver técnicas suficientes para se protegerem dessa mudança brusca na temperatura. Foi dessa forma que os povos mais adaptados passaram para o período neolítico. Eles já dominavam o fogo e agora inventaram uma nova técnica, a técnica de plantação. Eles inventaram os métodos da agricultura, observando, evidentemente, o crescimento de uma semente até se tornar uma planta com frutos. No período paleolítico, não sabia-se dessa técnica. Os povos apenas colhiam os frutos que já estavam à disposição nas árvores. No período neolítico, por sua vez, eles aprenderam a plantar, obedecendo, evidentemente, os períodos corretos para o plantio, os períodos de chuva, procurando terras férteis e encontrando locais próximos aos rios, o que é necessário para manter uma lavoura produtiva. Outra diferença notada entre o período paleolítico e o período neolítico se dá em relação à caça. No período paleolítico, a caça era o único recurso para a obtenção de carne. Já no período neolítico, os povos aprenderam a domesticar os animais. Com isso, eles não tinham mais a necessidade de mudar de uma região para outra em busca de rebanhos, em busca de caça. Eles passaram a criar seus próprios animais. Galinhas, porcos, cabras, bois e outros animais de pequeno porte. A caça continuou existindo, com técnicas mais avançadas e armas mais eficientes. Eles continuavam a caçar, mas sem tanta necessidade de buscar alimentos em longas distâncias. Essa é uma mudança significativa no comportamento dos povos que viviam naquela época. Os povos do Paleolítico eram obrigados a mudar de uma região para outra quando faltava alimentos. Já que eles não conheciam a agricultura, eles tinham que procurar terras onde havia frutos à disposição. Tinham que procurar terras onde havia
manadas para poder caçar. Voltamos ao texto. Um nômade é uma pessoa que está sempre se mudando de um local para outro. Muito tempo atrás, antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades, muitos povos eram nômades. Eles se deslocavam de uma região para outra em busca de alimentos para si ou para seus animais. Existem 3 tipos genéricos de nômades: os caçadores-coletores, os pastores e os mercadores artesãos, que só irão surgir a partir da idade dos metais. Os primeiros se deslocam à procura de animais para caçar e plantas silvestres para colher. A partir do período neolítico, com a invenção da agricultura, os povos passaram a manter um estilo de vida mais sedentário e permanecendo mais tempo em uma determinada região, onde havia acesso à água e terras férteis. Com o passar do tempo, o número de nômades foi decrescendo. Algumas pessoas, no entanto, ainda têm estilo de vida nômade, isto é, não ficam morando no mesmo lugar por muito tempo.